Olá, vamos então dar continuidade à nossa aula de tecido epitelial, né? E nós paramos o vídeo anterior falando sobre membrana basal. Então eu falei, né? Eu li com vocês em que consiste essa lâmina basal, né? É uma camada situada abaixo dos epitélios, sendo visível apenas sendo visível ao microscópio de luz, né? E inclui também proteínas do tecido conjuntivo próximo. Ela pode ser constituída por duas lâminas basais ou uma lâmina basal e uma lâmina reticular. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês a imagem, né, de uma membrana basal que é constituída por uma lâmina basal e uma lâmina reticular do tecido conjuntivo próximo, né? Então agora eu vou mostrar para vocês uma membrana basal que é constituída por duas lâminas basais. A gente vê uma membrana basal que é constituída por duas lâminas basais nessa imagem aqui. Nessa imagem eu tenho um desenho, né, que mostra um corte longitudinal de um septo interalveolar, que é essa estrutura aqui, olha. Que é essa estrutura que é constituída por aproximadamente 0,1 a 1,5 micrômetros, que está sendo ilustrado aqui. Então, esse septo interalveolar é também chamado de parede alveolar, tá? E onde que eu encontro essa estrutura? No trato respiratório, que essa imagem ela representa as porções mais finas da árvore bronquiolar. Quando a gente inspira o ar, né, eles vão para os pulmões e encher os nossos alvéolos. Então, a parede desses alvéolos, nas suas porções mais finas e delicadas, elas são formadas por essa estrutura aqui de 0,1 a 1,5 micrômetros, que é a parede interalveolar. Essa parede intraalveolar ela é muito delgada e ela é recoberta por um surfactante pulmonar, que o surfactante está representado por esses pontilhados, porque eles vão permitir que o ar, né, o surfactante, ele permite que a gente, ao inspirar, o ar ele preencha esses espaços dos brônquios, né, dos alvéolos com mais facilidade. E o ar, ele vai preencher aqui o lúmen alveolar. Então, aqui nós vamos, ao inspirar, a gente enche o lúmen alveolar com oxigênio, né? Que nesse ar a gente tem bastante oxigênio. E esse oxigênio que está representado aqui, ele vai atravessar o septo interalveolar e ir, então, oxigenar o sangue, tá? O septo alveolar, né, ele então separa o oxigênio, né, o ar inspirado, melhor, né, do sangue, tá? Do sangue que circula aí, né, que circula e onde ele então ocorrerá as trocas gasosas, tá? Então, nisso, o ar alveolar que a gente inspira, né, que preenche os alvéolos, ele é separado do sangue capilar, que será oxigenado, por 4 estruturas, que são o citoplasma do pneumócito, que a gente tem aqui, ó. Essa célula aqui, que é uma célula epitelial, tá? Ela é epitelial pavimentosa, tá? Ela forma, né, ela aqui mostrando o citoplasma, então, do pneumócito tipo 1, então essa célula epitelial, ela é referida como pneumócito tipo 1. A lâmina basal dessa célula, tá, então essa célula aqui, ela tem uma lâmina basal, a gente vê ela aqui, tá, vamos procurar a seta aqui, ó, lâminas basais fundidas, aqui. Por que fundidas? Porque eu tenho a lâmina basal do pneumócito tipo 1 e eu tenho a lâmina basal também do capilar. Então eu gostaria só de corrigir, tá, gente? Desculpa. Esse aqui é o pneumócito tipo 1 mesmo, ela tem uma lâmina basal. Aí na sequência eu tenho uma outra lâmina basal e aqui eu tenho a célula o citoplasma da célula endotelial, tá bom?
Então, aqui eu tenho duas células. Isso aqui também é uma célula, que não está representado o núcleo aqui, mas eu tenho uma célula. Aqui eu tenho outra célula. E aqui eu tenho duas lâminas basais fundidas, tá bom? Então, duas lâminas basais fundidas, eu tenho o quê? Uma membrana basal. Então, nessa imagem aqui que a gente consegue ver o que é membrana basal, ela vai compor parte do septo interalveolar, que mostra a barreira entre o ar inspirado e o sangue, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui também um outro exemplo. Aqui é uma imagem de microscopia óptica, ou seja, de luz, já ilustrando também membrana basal. As setas, eu queria só mostrar para vocês que essa membrana basal, né, ela é visível à microscopia de luz, tá? E aqui ela está sendo mostrada, apontada pela seta. Essa membrana basal aqui a gente observa no trato urinário, que é um corte de rim, que mostra as membranas basais, indicadas pelas setas, situadas em torno do epitélio de túbulos renais, tá bom? A gente vê aqui em um médio aumento. Então, eu mostrei para vocês membrana basal numa imagem ilustrativa e outra com uma fotomicrografia óptica, ok? Então, a gente vai ver outro assunto agora, a gente vai falar de um outro tópico, tá? Que é o seguinte: as células epiteliais apresentam intensa adesão, né? O que é adesão? União, né? É força que duas estruturas demonstram por estarem juntas ou unidas, né? E as células epiteliais, por apresentarem uma intensa adesão, para separá-las é necessário forças mecânicas relativamente grandes. Vocês podem fazer isso aí na casa de vocês, né? Dar um beliscão ou puxar a pele do braço de vocês, vocês vão ver que vocês não vão romper, vocês não vão rasgar a pele de vocês. Né? Essas células epiteliais que revestem o corpo, né, que formam a pele, elas resistem à força. Então, quando você puxa a sua pele, você vê que ela tem uma resistência bem grande, né? E essa resistência, na medida que a gente vai ficando mais velho, a gente se machuca com mais facilidade, né? Porque a nossa pele ela vai também tendo um pouco de enfraquecimento dessa força de adesão. Mas nada que vai fazer com que a gente, ao apenas puxar a nossa pele, ela arrebente, né? Essa coesão, né, varia com o tipo do epitélio, mas é bastante desenvolvida nos sujeitos às fortes trações e pressões, como, por exemplo, a pele. Então, várias estruturas associadas à membrana plasmática contribuem para a coesão e a comunicação entre essas células. Essas estruturas são encontradas na maioria dos tecidos, mas são muito abundantes em epitélios. Então, significa assim, que essas estruturas que permitem que as células epiteliais elas se mantenham bem unidas, né, bem coesas entre si, elas são encontradas em outros tipos de tecidos, como tecido conjuntivo, né, variados tipos de tecido conjuntivo, tecido muscular, só que elas são estruturas encontradas em maior abundância nos tecidos epiteliais e por conta disso nós vamos estudar essas estruturas na aula de tecido epitelial, tá bom? Então, passar para o próximo slide. Nós temos como uma das estruturas que a gente observa que propiciam aos tecidos epiteliais, mas que também são encontrados em outros tecidos, para manter essas células epiteliais bastante unidas, são as caderinas. As caderinas, esse termo caderinas, ele faz referência a uma família de glicoproteínas, tá, de membrana, que possuem essa ação coesiva, ou seja, essa ação unitiva. E elas têm uma característica em comum, é que elas perdem a adesividade se faltar cálcio no tecido onde elas estão. Então, a principal característica das caderinas é isso, tá? E onde que eu encontro essas caderinas? A gente encontra essas caderinas
por exemplo, vou passar o cursor nessas dobras que a gente vê entre células epiteliais, tá? E dobras de outros tipos de tecidos, também. Então, aqui onde eu estou passando o cursor, eu encontro caderinas, tá? Olha só, essa imagem aqui que eu coloquei para vocês mostra uma célula epitelial aqui ao centro, tá? E aqui apenas um corte de duas células laterais a essa célula central. Então, no espaço intercelular, né? Ou seja, entre essas células, eu encontro glicoproteínas. E outra coisa, essas convoluções, essas voltas que a membrana plasmática apresenta, tá? São chamados de interdigitações, tá? São essas dobras da membrana. Então, as dobras das membranas, né, são chamadas de interdigitações. E para que elas servem? Elas aumentam a área de adesão entre as células, tá? As interdigitações são dobras das membranas que se encaixam nas dobras das membranas de células adjacentes, tá bom? Então, se eu faço dobras e se eu ainda passo aqui, né, caderinas, que são essas glicoproteínas de ação adesiva, a união, ou seja, a adesão entre essas células, ela vai se tornar ainda maior, tá? Imagina que você vai colar dois papéis, tá? Duas folhas de papel. Aí, se você pega essas duas folhas de papel esticadinha, né, e passa cola, elas vão colar, né? Mas, se você, ao pegar essas duas folhas de papel, antes de você passar cola, você dobra ela, faz essas dobrinhas, essas convoluções, né? Também essas interdigitações entre elas e passa cola, você vai perceber que a área para você passar cola, né, vai ser maior. E na hora que você vai puxar esse papel que você colou cheio de dobras, né, você tem que fazer uma força maior para separar essas duas folhas de papel. Então, você aumenta a área para essas duas folhas de papel colarem, elas vão colar mais forte. Então, é o mesmo raciocínio aqui, né? As caderinas e as interdigitações, elas aumentam essa força de união entre as células epiteliais. E é visto também em outros tipos de tecidos, mas é mais comum em maior quantidade nos tecidos epiteliais, tá bom? Existem outros tipos de estruturas, além das caderinas, além das interdigitações, que atuam como especializações da superfície lateral das células epiteliais, tá? E a função delas vai depender, tá? Algumas delas vão aumentar a adesão, outras vão tornar essas células impermeáveis e outras vão colaborar para uma espécie de comunicação entre essas células epiteliais que estão umas do lado das outras, tá bom? Então, essas junções, elas são de 3 tipos diferentes. A gente tem junções chamadas de impermeáveis, junções de adesão e junções de comunicação, tá? Devido ao tempo do vídeo, eu vou parar e a gente vai se encontrar no próximo vídeo para a gente falar sobre cada uma desses tipos de junções intercelulares, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo. Até!